viu? Deu Oi, tudo Laisa, boa certo. noite. É Boa sim. noite. Boa noite a você e a quem estiver vendo. Acho que tem, por enquanto, uma pessoa, né? Mas assim, daqui a pouquinho o pessoal vai chegando e a live fica salva, né? A live Isso, fica isso. salva no IGTV. Isso é E importante, é. eles podem ver, né? Aproveitar depois, às vezes não pode vir na hora. Maria Regina, seja bem-vinda. Se puder ir mandando, esse aviãozinho que tá aí manda para as Ah, pessoas que são conhecidas, perfeito. né? Para convidar o pessoal. E já já a gente começa a nossa live trazendo esperança, né? Para as pessoas, mostrando que ainda tem uma saída. Esse mês de setembro, que a gente chama de Setembro Amarelo. Aí a Júlia vai falar um pouco de como é esse processo todo aí, né, Júlia? Isso, eu tô aqui enviando os aviõezinhos aqui. Tá certo. Aí, quando você quiser, a gente começa a conversar. Porque como tem Tá, eu uma acho hora, que né, Laisa, só para saber um pouco do tempo também, né? Acho que é tem. 1 hora, isso. Uhum. Aí quando estiver quase acabando, o próprio Instagram avisa, né? Os 2 últimos minutos. Ah, ok. Mas enquanto isso, vamos aproveitar, né? Isso. Seja bem-vinda, Ramos. Então vamos começar, Júlia. Eu vou te apresentar, Vamos. tá? Obrigada, Laisa. Depois eu Uhum. vou me apresentar, depois eu vou te apresentar e vou Claro. passar a palavra, tá bom? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Laisa Coimbra. Eu sou enfermeira e psicóloga em formação e a idealizadora desse canal aqui, mulherviva.pc, que é um canal com o objetivo de conectar mulheres e inspirar mulheres, né? E ele é inspirado em mulheres também, né? E mulheres como a Júlia, que está aqui com a gente hoje, que é uma amiga querida de muitos anos, né? Nós nos formamos juntas na enfermagem, Isso. e ela logo migrou para a psicologia, tem um trabalho já bonito, importante na área, inclusive com mulheres também, Uhum. e faz essa ponte aí Brasil-Itália, né? Vai estar com a gente hoje falando um pouco sobre isso, né? Eu vou pedir para você se apresentar, Júlia, melhor, né? Contar os Tá detalhes da ótimo. sua formação, tá bom? Fica à Tá vontade. ótimo. Então, eu sou Júlia Gulhota, né? Eu sou, como a Laisa falou, enfermeira, né? Quando foi minha primeira formação. E depois eu me formei em psicóloga. Hoje eu sou psicóloga clínica, psicoterapeuta sistêmica. Sou especializada aqui na Itália em trauma, tratamento de trauma, MDR. Trabalho com as pessoas que vêm fazer aquela imigração pelo mar, né? Vêm naqueles, não é nem barco, né? Vêm naquelas botes infláveis e chegam cheios de trauma. Então, eu tenho um trabalho grande hoje com trauma e também com mulheres, né? Grupo de mulheres que imigram, né, para países, saem do Brasil, geralmente mulheres, né, do Brasil, mas de qualquer nacionalidade, mas eu atendo bastante brasileiras aqui na Itália, que vêm fazer essa mudança de país e acabam sofrendo alguns problemas, né, com a imigração, que é um processo bem difícil, não é tão fácil como a gente imagina. Então, mais ou menos é assim que eu estou no momento, trabalhando um pouco com imigração, trauma, grupo de mulheres, né? E hoje eu vim aqui a pedido da Laisa, que eu agradeço, né? Fazer um pouco assim, a prevenção ao suicídio, né? Do Setembro Amarelo, porque a gente tem que ter, assim, quem estiver ouvindo, né? Saiba que vocês hoje são importantes, porque vocês são como agentes de saúde para promover a vida. Então, cada um aqui que puder ouvir hoje um pouquinho, uma pequena mensagem, a minha experiência de trabalho com pessoas em depressão, casos de suicídio, que puderem reconhecer sinais de alerta, né, já vão poder contribuir muito para salvar uma vida. Eu não tenho dúvida disso. Né, Laisa? Isso. E aí, para a gente começar, você já até falou um pouco, né?
Mas para a gente começar a falar do assunto propriamente dito, né? Assim, qual é a importância da gente prevenir o suicídio? O que a gente vê hoje? Qual é o quadro que a gente tem hoje, Júlia? E aí você tem essa visão tanto daí quanto daqui, né? E qual é o quadro que a gente tem? Do número de casos, das dificuldades? Fala pra gente aí. É interessante você ter falado disso, porque assim, é uma coisa que a gente, sabendo dos dados, a gente se impressiona, né? Porque a gente não se atenta tanto aos números. Mas eu peguei uma estatística recente, né, que fala que hoje, no mundo, né, tem 1 milhão de suicídios ao ano. Aí você fala, 1 milhão, a população, né, é grande do mundo e tal, 700 milhões. Mas o que acontece? Em média, a gente tem um suicídio a cada 40 segundos. Então, se a gente pensar dessa forma, é muito impressionante. E a gente tem a cada 3 segundos uma tentativa de suicídio, que, né, a tentativa não chega ao suicídio, mas se a gente pensar nisso também, é muito sério esse assunto, né? Tem um resumo, assim, uma estatística que prevê que em 2020 vai chegar a 1,5 milhão de pessoas que vão morrer por suicídio. Então, atualmente está em 1 milhão, a gente vai chegar a 1,5 milhão e a gente tem um ano, isso é uma estimativa, né? Mas a gente tem um ano de pandemia, muitas perdas, né? Fatores de risco, perda de trabalho. Então, provavelmente vai aumentar, né? Nas pessoas em geral, por depressão e outros fatores, mas também profissionais de saúde, né? Pela carga que estão vivendo de trabalho com o estresse, né, do Covid. E para falar uma outra coisa, uma outra estatística que eu acho que é importante, o Brasil está em 8º lugar no mundo, né, por morte de suicídio. Então, a gente tem aquele mito que o brasileiro é o país que vive rindo, a gente está em 8º lugar, né. E uma outra coisa que me chamou muita atenção é que na faixa etária de 15 a 29 anos, é a segunda principal causa de morte, o suicídio. Então, a gente sabe que a gente tem 15 a 29 anos, né, adolescência até o adulto jovem, 29 anos, a gente precisa ter um olhar bem atento, sobretudo para essa nova geração que vive conectada à internet, né, e não tem mais aquele contato social, vive já isolado por si só, né, tem que ter um olhar mais atento. Então, o que a gente vê, assim, desculpa te cortar. Nada, pode falar. A questão do propósito de vida, né? Quando você vê jovens querendo tirar a própria vida, o que ele, né? Qual a visão de futuro que ele perdeu completamente, né, Júlia? Isso aí é um alerta, né? E principalmente porque também a gente sabe que está ligado à saúde mental, né? A doenças mentais. A ideia é um dos fatores. É um dos principais fatores, né? Então a gente percebe o quê? Que a população está adoecendo, né? Isso. E aí, a gente vê que sinais de alerta para isso? Pode falar. A gente sabe que é um fenômeno complexo, porque justamente como você falou, Laísa, tem várias causas, né? Uma das principais são as doenças mentais, né? E a depressão é uma das doenças mentais que mais leva ao suicídio. Mas a gente tem outras doenças psiquiátricas que também podem levar. Queria também frisar o uso de droga. Também a pessoa pode ter um momento que ela perde a lucidez. Já atendi casos de pessoas jovens que usaram, por exemplo, LSD, né, e depois de uma semana internado, teve uma tentativa de suicídio, quer dizer, depois de uma semana do uso, então o efeito resíduo da droga fez com que a pessoa, depois, por sorte, esse jovem não conseguiu, né, se suicidar, e ficou bom e está super bem, mas poderia ter perdido a vida sem até ter nenhuma intenção, foi mesmo aquele ato repentino pelo uso da droga mesmo, né? Então é um outro fator importante, né? E hoje a gente, como a gente está falando do momento atual, a gente está vivendo um momento de muito estresse, né? Então a gente sabe que estresse gera uma série de alterações internas, mexe com hormônios, mexe com uma série de coisas, e isso também, conforme vai agravando, né, a pessoa pode ter um fator de risco, perde um trabalho, uma crise econômica, essa crise da pandemia, e também
pode levar a um isolamento, a uma tristeza. Então, são, assim, coisas importantes para vocês já ficarem atentos. Agora, respondendo mais precisamente, Laisa, a reconhecer os sinais, né, que é um pouco, assim, que eu gostaria de deixar como mensagem, porque se vocês que estão ouvindo conseguirem reconhecer, né, tem uma moça falando que o som está muito baixo. É o meu som, eu já aumentei, vê se melhorou agora. Foi a Arivalda falou que o meu som está muito baixo. Melhorou, será? Vamos ver, espero que tenha. Mas aí falando, né, os sinais, né, a maioria das pessoas até já conhecem boa parte deles, mas eu acho importante a gente relevar. Eu fiz uma lista aqui para não esquecer, porque cada sinal é importante, mas não deve ser visto de forma isolada, né? Porque às vezes a pessoa tem uma tristeza, não quer dizer que ela é um potencial suicida. A tristeza faz parte da nossa vida, né? Então é importante ver num contexto onde a pessoa está. E geralmente vocês vão observar, né, uma mudança de comportamento nessa pessoa brusca. Por exemplo, ela gostava de fazer um certo hobby, tinha um esporte, não quer fazer mais, deixou de lado, não cuida da aparência. Mudança também de humor muito repentina, a pessoa estava bem, tranquila, e de repente não quer falar com ninguém, se isola, fica muito irritada, sente muita culpa por tudo. Culpa é uma coisa importante de avaliar, porque é muito comum na depressão, a pessoa sentir vergonha, culpa. Uma outra coisa importante é o isolamento e distanciamento da família, né? Aquela pessoa que... Porque tem pessoas que já são um pouco introvertidas, ok, mas tem pessoas que acabam, né, se isolando mais da família, não falando tanto. Tinha grupos de amigos, já não tem mais, nem grupos sociais, de redes sociais, a pessoa quer mais participar, né? Se a pessoa publica também, já falando em rede social, coisas negativas, começa a botar, a vida não tem muita cor, né? Começa a botar, ou até fazer muita conexão com grupos mais negativos, que infelizmente na internet tem de tudo, né? Tem pessoas que incentivam o suicídio também. O autolesionismo, que é um outro sinal também, né? A pessoa se cortar, é um sinal importante, que a pessoa está sentindo muita dor. Quando a pessoa, como o Laisa falou no início, quando a pessoa abandona os planos futuros, ela não quer mais saber de nada, se desinteressa por qualquer tipo de coisa, não quer mais ir à escola, né, ou no trabalho, larga o trabalho, começa a beber muito, pode ser também que se dá uso de drogas, né? Certas ameaças que a pessoa faz, que são frases que ela começa a dizer: quando eu morrer vai todo mundo ficar em paz, a minha vida não tem sentido. Isso tem que ser considerado, tá? Nunca levar para aquele lado. Isso é frescura. Muita gente fala, isso passa. Não é assim. Qualquer sinal de chamar atenção, é importante ver o contexto, sempre vendo o contexto, como é que a pessoa está, a pessoa mudou muito, a pessoa falava, agora não fala, ela está isolada. E a partir daí, teve até uma pessoa que perguntou, vi ali rapidinho, sobre na criança. Na criança você observa também um comportamento muito brusco, se era uma criança que brincava, se era uma criança que desenhava, ela vai começar a não desenhar mais, não vai brincar tanto. Ela pode começar também, de certa forma, a usar até no desenho uma coisa mais, um traço mais forte, sabe, quando ela faz com muita força no papel. Então são coisas que você pode observar. Começa, às vezes não quer mais comer, muda o hábito alimentar, não dorme tanto, né? Uma criança que tudo fica muito irritada. Lembrando sempre dentro de um contexto, tá? Não vamos pegar isso isolado, porque às vezes pode ser uma fase que a pessoa está passando, mas não necessariamente é uma depressão que, né? É um sinal de alerta, né? É um sinal de alerta. Observar e talvez levar para um profissional, né? Isso. Sobretudo se tem dúvida, é melhor errar na dúvida. Se a pessoa está ameaçando, eu quero morrer, não quero mais viver, leva em consideração. Conversa com a pessoa, né? Se aproxima dela de um modo tranquilo, tenta conversar, vê o que a pessoa está sentindo. E uma coisa importante também, a gente está falando de sinais de alerta, e às vezes a pessoa não sabe muito o que fazer. É muito comum alguém tentar ajudar e não conseguir ouvir o outro, porque ouvir não é tão fácil quanto parece. Então, assim,
se tiver uma dificuldade, se percebe que alguém está muito mal, né, e você não tem condições de ouvir, pede ajuda de uma outra pessoa você também. Fala, olha, eu tô achando que fulano tá um pouco diferente, né? Porque, assim, não é obrigado a ouvir a pessoa porque você não consegue, mas você não pode deixar de lado esse chamado dela. Então, pede ajuda, né? Assim, outros sinais importantes, uma coisa que acontece muito, quem tenta uma vez e não consegue, muitas vezes vai tentar de novo. Então, também, já teve uma tentativa que foi para chamar atenção, né? já tem que ficar atento, porque é um sinal de alerta também. Tem pessoas que se despedem, né, começa a fazer testamento, começa a fazer um monte de procedimentos que nunca ligou, sabe? Aqueles assuntos pendentes que a gente deixa para lá, a pessoa começa a resolver tudo, né? Dividir herança, então é um sinal de alerta também, né? Pessoas que estão com doenças crônicas, como, sei lá, algum transtorno crônico físico ou patologias como câncer, né? E tem todo um quadro de tristeza, depressão. As psicopatologias, como a gente já falou, né, que é esquizofrenia, depressão também, deixam as pessoas muito vulneráveis. E nas mulheres, né, que como é um grupo feminino, né, que a Laisa trabalha e o canal também, né, mais feminino, é muito importante, sabe, as mulheres que têm filhos com doenças crônicas, né, ou alguma habilidade especial, né, como autismo, síndrome de Down, são mulheres muito fortes que ficam 24 horas vivendo para os filhos, né? Então, esse tipo de mulher muito forte, que cuida de todo mundo, que está sempre disposta, né, às vezes ela também não aguenta, né? E sobretudo às vezes com um filho especial fica mais difícil de dar aquela atenção, ela se cobra muito, então também é um fator de alerta, né? Assim, a gente sabe também que nós somos vulneráveis à questão hormonal. Então, assim, a gente pode ter mudanças hormonais bruscas, pode ser na menopausa, a gente pode ter um problema de uma queda hormonal, entrar em depressão, né? Não necessariamente, obviamente a menopausa vai levar a uma coisa maior, mas sentindo que você mudou, sentindo que você está diferente, muito irritada, sentir culpa por tudo, vai buscar a ajuda de um especialista. Pode começar com o ginecologista, fazendo os exames hormonais e tudo, né, Laisa? E outra coisa importante também assim, eu vejo muito na minha clínica aqui, que tem a ver com a clínica da imigração. As mulheres que imigram e casam com estrangeiros, né? E depois o casamento pode ter algum problema, alguma coisa, na hora de separar, nem toda lei do país é igual ao do Brasil, né? A gente sabe, no Brasil tem uma tendência muito grande as crianças ficarem com a mãe. Mas, por exemplo, na Itália não é assim. Tá? Não necessariamente fica com a mãe. E, infelizmente, muitas mulheres perdem os filhos, a guarda dos filhos. E elas não suportam. Eu tenho visto muitos casos de brasileiras aqui na Itália, né, que se suicidam, infelizmente, por essa questão. Né, porque na hora que quer se separar do companheiro, sofrem ameaças e tal, e quando não conseguem, infelizmente a justiça dá a guarda para o pai, que talvez tenha mais condição econômica, alguma coisa nesse sentido, e a mulher perde o filho, sai da relação, se sente fracassada, né? Então, não tenho estatística disso, mas eu vejo bastante caso, infelizmente, na mídia sobre isso, né? Então, a gente está mais vulnerável por essas questões da maternidade. E falando em maternidade, tem a depressão pós-parto, que é outro momento que pode acontecer. Hoje a gente fala mais, mas antigamente ninguém nem sabia disso. Mas apesar da gente falar mais, muita gente ainda ignora. Eu atendo na minha clínica, talvez lá já também tenha experiência, né, na enfermagem, ou até na clínica dela, como psicóloga também, mulheres que têm um filho e têm que dar conta de tudo. Elas não podem parar, elas não podem deixar um minuto o filho com alguém, querem ser super mães, né? E às vezes aquelas que não, assim, porque o padrão um pouco é esse, a mulher quer dar conta daquela cria com todo o amor do mundo, faz tudo, quer ficar ali lambendo a cria o tempo todo. Algumas mulheres não conseguem ser assim e podem ter até uma disfunção hormonal, podem ter essa depressão pós-parto.
Então saibam que isso pode acontecer com qualquer um, mesmo que você não tenha tido depressão. Então assim, não tá legal, tá rejeitando seu filho, não tá conseguindo, né, dar a assistência que gostaria, né? É importante buscar uma ajuda de um profissional. Não tô bem, isso não é normal, né? Isso ocorre nas mulheres, é importante. Fala, Laísa, se você quiser. O interessante disso aí que você está falando, Júlia, é que não necessariamente isso só ocorre imediatamente após o parto. Isso. Muitas vezes, nos primeiros dias e semanas, a pessoa fica super bem. Mas se for dentro de 1 ano após o parto, é considerada depressão pós-parto. Isso aí, importante lembrar. E que geralmente, quando é no momento imediato após o parto, ele está ligado, muitas vezes, às dificuldades do próprio parto, né? Das distocias e tal. Mas que, quando é mais para frente, está ligado, às vezes, a esses relacionamentos, né? Às vezes, a rede de apoio que a pessoa pode não ter, né? Ou pode funcionar de uma forma prejudicial para aquela saúde mental daquela mulher. Muito importante isso que você falou, porque às vezes passa um ano, a pessoa, não é mais depressão, pós-parto, já passou meu parto, não. Tem questões muito bom, Laísa, que você lembrou também do parto. Muitas mulheres, depois que não têm o parto que gostariam, né, que infelizmente eu também vejo muito isso no Brasil. Eu tenho clientes que planejam partos normais, e na hora o médico dá uma pressionada, ou tem um problema realmente que tem que fazer, né? Porque depende da indicação, mas a gente sabe que o Brasil faz muito parto cesárea. Aqui na Itália você não tem opção, você vai fazer normal, a não ser que tenha um problema. Então, assim, às vezes a mulher sonha com um parto de um tipo por um problema dela ou por uma questão de agendamento médico, essas coisas que a gente sabe, né, da nossa sistema de saúde, ela acaba sendo traumatizada porque faz uma cesárea, e aí naquele primeiro momento tem, né, uma dificuldade junto à questão hormonal, mas o que Laísa frisou de 1 ano depois é importante, porque o diagnóstico da depressão pós-parto se faz realmente nesse tempo, né? E aí tem que pedir ajuda, porque ninguém sai de depressão sozinho, né? Tem que buscar ajuda. E no final vou falar de algumas ajudas que as pessoas podem, quem não souber, pedir, né? Um outro sinal de alerta é a história de violência doméstica, que também tem a ver com a mulher, geralmente, né, as mulheres que estão sofrendo caladas com a violência doméstica, maridos agressivos, ou outro tipo de violência, não só física, mas verbal também, né, elas vão aguentando durante anos os maus tratos e vão sucumbindo, né, e aquilo ali acaba sendo uma realidade que ela não vê muita saída, tá? Então é um sinal de alerta também, violência. Violência em família também, né? Às vezes você tem uma criança que está sofrendo uma violência dentro de casa, está sendo espancada, menor, precisa ser cuidado. Se alguém vê um vizinho maltratando, tem que denunciar, né? Porque senão essas crianças não têm como se defender. Um adulto já tem, né, dificuldade em sair de uma violência, imagina a criança, ela não tem recurso. Então, né, respondendo até a pessoa que perguntou de violência. A Luciele perguntou foi como lidar com a depressão infantil. Aí eu não sei se você quer falar agora, mas para o final, quando for falar de como ajudar. Isso, a depressão infantil, ela assim, a criança, ela não vai verbalizar como o adulto. O adulto também tem dificuldade, né, de entender suas emoções. Imagina a criança, mas você vai perceber na mudança de comportamento. É uma criança que vai ficar mais calada, ela vai se isolar, né, ela vai realmente, às vezes, comportamentos de não comer tanto, ela vai mudar algo, você vai ver que seu filho mudou. Então, percebendo que tem uma mudança, sobretudo ficar mais quieta, não brincar, é um dos sinais mais importantes que você tem que ver. Algumas crianças engordam demais também, começam a comer muito. Então, assim, viu que tem alguma coisa que não está funcionando bem com o seu filho, ou com, né, alguma criança da família, bom, vamos ver o que é. Leva no pediatra para, junto com o profissional, definir qual é o melhor caminho para ser avaliado. E ali você vai ter um psiquiatra infantil, que é o melhor profissional para poder medicar e ver se for realmente um caso, né? Mas a criança geralmente não vai verbalizar, eu tô mal, né? Ela vai mudar muito o comportamento dela. Às vezes fica agressivo também, né, Júlia? Isso, também pode ficar com muita raiva.
muita raiva, agressividade gratuita, assim, né? E isso é um sinal também. No adulto também, a pessoa que tem, de repente, tudo dá raiva na pessoa, é um sinal de depressão. Bem lembrado, Laís. Os fatores de risco, Júlia, o que a gente pode falar dos Isso. fatores de risco? A gente sabe, né? A gente está vivendo pandemia, então a gente está cheio de fatores assim ao nosso lado. Perda de trabalho, infelizmente, está crescendo. A imigração, como eu já falei, é um fator de risco. Pessoas, não só a imigração para outro país, mas você, às vezes, você sai do Brasil, de uma cidade, vai para outra, deixa a família, qualquer tipo de imigração, né? Os desastres naturais também, quando tem um alagamento, você perde sua casa, enchente, no Brasil tem mais, né? Às vezes aqui na Itália teve um período que teve terremoto, mas são coisas extremas, mas também que são fatores grandes de risco. Quando você perde um ente querido, também algumas pessoas não conseguem elaborar esse luto, né? E aí a coisa vai passando com o tempo, só vai piorando. Quando você tem uma separação de uma relação, né, de um namoro ou um casamento, um divórcio, também é um grande fator de risco. Um divórcio é uma fase do ciclo de vida estressante, assim, né? Quando você também na escola passa por bullying, isso é outra coisa para as crianças que a gente estava falando, crianças que sofrem de bullying, né? Elas mudam o comportamento, elas começam a ficar mais agressivas ou mais retraídas. Quando você tem muita autocobrança, aí já é um fator de risco pessoal. Quando você é uma pessoa que se cobra demais, se decepciona demais com os seus resultados, sabe? Aquela pessoa que é muito assim, tem que fazer perfeccionista, mas isso é um fator já pessoal, né, que ligado a outros pode também contribuir, né? Problemas financeiros, geralmente homens, né, quando tem um problema financeiro, acabam cometendo suicídio. Em relação às mulheres, é interessante que as mulheres tentam mais, né, e os homens eles conseguem mais realizar o próprio ato do suicídio. As mulheres elas tentam mais, mas nem por isso você não deve dar atenção. Elas não conseguem, ainda bem, mas a tentativa não significa que quer chamar a atenção assim, é besteira. Não, porque um dia nessas tentativas a pessoa pode conseguir, né? Problemas de abuso de droga de novo também. Quem tem muito acesso à arma tem que ficar atento, né? Pessoas que colecionam armas. Quem tem histórico familiar de suicídio em família, isso é uma coisa que é importante ficar atento, né? Violência em família e abuso físico ou sexual também são fatores de risco. Transtorno psiquiátrico, que a gente já disse, né? Se você tem já casos de depressão em família, traumas, né? É muito comum a pessoa que sofre trauma de abuso ou traumas em geral, algum acidente, alguma coisa também, não trabalhar isso e desenvolver uma depressão e posteriormente tentar suicídio. E doenças crônicas também são fatores de risco, doença terminal também, né? Então, só relembrando que a depressão é uma das doenças que mais contribui para o suicídio, né? Dentro de todos os fatores que eu falei, geralmente hoje a depressão é que leva mais ao suicídio, tá? E uma coisa interessante que as pessoas com depressão, às vezes, elas podem fingir uma melhora. Não, tô bem, olha só, não era nada não, né? Tava, mas esse momento ela pode estar planejando o suicídio. Então, se uma pessoa é deprimida, né, e de repente deu uma melhorada do nada, fiquem atentos também, tá? Que isso pode ser um sinal que a pessoa está planejando, porque o tratamento é longo, tem cura para depressão, tem que ir no médico, tem que ir no psicólogo, mas o tratamento pode ser um pouco longo até que faça efeito, né? Então, a melhora não vai ser repentina, vai ter um efeito, a pessoa vai melhorar, mas não é do nada que a pessoa, né, vai ficar super bem, né? Então é importante. E assim, é uma doença também que ela tem vários tipos, né? Várias apresentações, não é um tipo só de depressão. Então, tem os transtornos depressivos, que, por exemplo, que está associado àquele de euforia, né? Que é o transtorno bipolar. Então, Isso. uma hora a pessoa está deprimida e na outra ela está super bem.
E aí, às vezes, acontece nesses casos que as pessoas veem assim, uma foto de fulano super bem na rede social, rindo, brincando com a Exato. família, em viagem e tal. E aí, na semana seguinte, infelizmente, a notícia, fulano se suicidou. E aí você pensa, mas por que fulano estava tão bem e hoje aconteceu isso? Porque ele apresenta essas alterações, não é isso, Júlia? Isso. O transtorno bipolar é um transtorno de oscilação de humor, né? Tem ciclos de alguns têm mais depressão, outros têm mais euforia, mas a pessoa vai ciclando, como a gente fala, e isso pode levar a um estresse muito grande, a um ato impulsivo, né, da pessoa, ou até o uso de droga, porque às vezes um paciente bipolar pode tendencialmente por essa alteração, imagina a pessoa tá bem, tá mal, tá bem, tá mal, tá bem, né? Pode usar até uma droga para tentar amenizar todo esse sofrimento e pode buscar o suicídio com mais facilidade, né? Então, assim, são casos que tem que ter mais atenção realmente. E a pessoa que tem alteração de humor brusca, frequente, buscar a ajuda de um psiquiatra. Eu sei que as pessoas têm muita resistência, porque infelizmente, por mais que a gente fale das doenças mentais, ainda é um tabu. E eu digo isso porque na clínica, né, na clínica que eu atendo, as pessoas, elas geralmente, quando tem, por exemplo, caso de suicídio, ninguém fala, eu sou terapeuta de família, as pessoas vão falar depois de várias sessões, né? Não é uma coisa, na minha família tem uma pessoa que se suicidou. Às vezes aquilo é muito velado, todo mundo tem medo. Suicídio dá muito medo, assim, as pessoas falam, não vamos falar sobre isso. Mas para combater precisa falar. Inclusive, uma dica que eu dou é assim, quando alguém tiver triste, deprimido, com esses sinais aí que a gente falou, não tenha medo de perguntar. Você tem pensado em se matar? Você tem essa, né? Inclusive os profissionais de saúde também, né? Não só as pessoas, mas tem muitos profissionais que têm diante um paciente que está deprimido e não tem coragem de perguntar se ele quer se matar. A gente precisa fazer essa pergunta. Isso não vai estimular a pessoa a nada. Ela vai se sentir ouvida, acolhida, e aí você vai poder com calma ajudá-la, sem julgar essa pessoa, com calma você vai ajudar. Então essa pergunta precisa ser feita para quebrar esse tabu. E não só o tabu, né, do suicídio, mas da doença mental, porque às vezes a pessoa tem uma esquizofrenia, tem um transtorno bipolar, e aquilo ali, a pessoa está em sofrimento, não é que uma coisa, né, fácil, mas a sociedade, como é que vai ver isso, vai me discriminar. Então, as famílias que têm um paciente com um problema psiquiátrico tendem a se isolar, né, por culpa da sociedade mesmo, que ainda vê a doença mental como um problema, né, mas a gente tem que saber lidar com isso, né, tem que saber que existe. Eu achei bem interessante você falar isso, que perguntar não vai estimular. Ninguém vai passar a ter desejo de atentar contra a própria vida porque você perguntou. Então a gente não precisa ter medo, né? Não, será que vai... Se eu perguntar, de repente eu vou dar ideia. Não vai dar ideia. A pessoa ou tem ou não tem. É isso. A pessoa, de alguma forma, já vai pensar. E quem estiver passando por isso, não tem que ter vergonha de dizer, não, eu estou com pensamento negativo, né? Eu estou pensando em, nossa, não... às vezes nem diretamente em se matar, mas começa a pensar coisas negativas, realmente como se não existisse mais, aquela coisa. É importante não ter vergonha e comunicar a alguém que está próximo, né? Alguém que você possa confiar. Muitas vezes, isso é uma outra coisa importante, Laisa, muitas vezes quem está próximo não ajuda muito, porque pode ser o familiar que vai dizer, isso é besteira, não, deixa para lá, vai arrumar uma casa, nossa, não tem nada pior do que falar para a pessoa isso. Então, se você sente que na sua casa, mas não por maldade, a pessoa não tem, ela tem medo de ouvir essa palavra depressão, suicídio. Essa semana passada eu atendi uma família, né, um quadro de depressão característico com esses sinais, e a família toda na sessão comigo, não, doutora, a senhora não está entendendo, ela não está deprimida, ela não tem isso, ela não precisa de remédio. Não foi a paciente eu acho que estava
pronta para buscar uma ajuda, mas a família foi contra Negou. negou. Isso é um mecanismo de defesa, mas não é porque a família quer que a pessoa fique mal. É tão difícil. Depois, conforme a gente foi trabalhando, a família pôde reconhecer que, não, a gente tem muita dificuldade de assumir que isso existe, que está acontecendo, a gente está com medo. Aí abre espaço para um diálogo, né? Porque senão, imagina, a pessoa que já pensa isso fica com vergonha, não vai comentar, vai ficar quieta, e aí só vai se isolando, os pensamentos negativos não diminuem sozinhos, eles só aumentam. Então é importante falar. Ah, falar para quê? Falar ajuda muito, né? Então, se não dá para falar com familiar, fala com amigo. Se não dá para falar com amigo, tem telefones que vocês podem acionar, que é o CVV, né, o Centro de Valorização da Vida. Na Itália, não sei se tem alguém da Itália, mas tem o Telefono Amico, que é fácil de encontrar um número. E você vai ligar, tem pessoas que vão te ouvir sem preconceito, sem te julgar. E ali vai te ajudar muito no primeiro momento a você começar a dissolver um pouco porque vira uma fixação com o tempo. Aquele Verdade. pensamento volta e precisa de tratamento. Aquele é só um primeiro Por passo, causa do falar com alguém. sofrimento que a pessoa tá, né? Exato. E não sai sozinho. Eu repito isso porque às vezes a pessoa vai passar, amanhã eu tô melhor. Não. Precisa de ajuda, precisa de tratamento. Às vezes a pessoa não tem força. Então, se ela não sente espaço para pedir para ninguém perto, o ideal é tentar falar com algum familiar, se não der, com algum amigo, né? E se não der, então liga para um centro de valorização da vida, né? Ou vai no posto de saúde, né? Numa UPA. Eu acho que qualquer profissional de saúde está habilitado a ajudar, a te ouvir e ajudar. Esse é o primeiro passo. Depois tem que buscar profissionais, né? Psicólogos, psiquiatras, para ver se vai ter que fazer todo o tratamento, né? Para depressão, com remédio, psicoterapia. Né? Mas o primeiro passo é não se calar, porque quando você cala, não pede ajuda, aquilo vai crescendo dentro de você e vira uma coisa muito maior do que deveria ser. Né? Verdade. Então, é importante frisar, porque às vezes o familiar não consegue ajudar, né? Não é que é má vontade, porque ouvir falar em suicídio, quero morrer, a pessoa não sabe, não sabe. Né? Até Então, acho que porque, acho que até o Augusto Cury que tem uma frase que fala, não sei se vou falar igual, mas quando a pessoa ela quer se suicidar, na verdade ela não quer morrer, ela quer matar a dor que ela está sentindo. Né? isso. Então, assim, é importante a gente entender que, independente do comportamento, existe um sofrimento. E aí, quando você entende que existe um sofrimento, eu acho que fica mais fácil de você parar para ouvir aquela pessoa sem julgamento, né? Que é uma das formas de ajudar, né, Júlia? E a gente podia falar agora um pouco disso. Como que a gente pode fazer para ajudar? Isso. Tem essas duas formas, né? A primeira forma é a própria pessoa identificar que não está bem e pedir ajuda a quem estiver próximo, se ela conseguir, né? Ou a alguém que estiver próximo realmente fisicamente, ou ligar para esses telefones que existem e a gente depois lá já pode deixar à disposição para quem quiser, né? Tem até o Centro de Valorização da Vida, tem um site que você pode fazer escrevendo e tal. Então, se não quiser falar, tem como, né, começar a escrever e falar com uma pessoa que vai estar do lado e vai te entender. Esse é o primeiro passo. Agora, se a própria pessoa não consegue, está mal, e você identifica que tem alguém que você conhece que não está muito bem, né, que está passando por alguma dificuldade, o primeiro passo é você se aproximar dessa pessoa, né? E aí ser afetuoso, aí assim, se aproximar, ok, mas não é se aproximar de qualquer jeito dizendo, vamos, levanta, acorda, né? É chegar e falar, olha, tô aqui para te ouvir. Muitas pessoas que tentaram suicídio saíram dessa e contaram que faltou alguém que ouvisse. Então você não precisa falar muito, você se aproxima, você começa a dialogar, você fala, eu estou percebendo que você está triste, você quer falar comigo, deixa a pessoa falar o que quiser.
Conversa com essa pessoa. Não se preocupe em ter que dar nenhuma frase de efeito, nada disso. Você fala, eu estou aqui, eu estou contigo. Esse é o primeiro contato, né? E escuta mais do que fala, acho que é o momento mais de escutar, né, a pessoa livremente, porque se você ficar falando muito, você vai oprimindo mais essa pessoa, que vai ficar preocupada até de não te deixar mal, de repente. Né? Outra coisa fundamental nessa aproximação é não julgar. Cada dor é pessoal. É muito comum a família, que nada, ela sempre foi assim, que nada, tá de bobeira. Isso sai quase que automaticamente, porque a pessoa lembra, né, tem um mecanismo de defesa, que ela pode negar aquela doença. Né? Então, é melhor você chegar, no caso da doença, se for uma depressão, né, mas aquele estado da pessoa de tristeza. Então, chegar perto da pessoa com empatia. Não precisa fazer nada, é só chegar, eu estou aqui, estou do teu lado. Vamos pensar juntas numa estrada para percorrer. Só isso você vai ajudar. Muita gente foge, muito amigo na hora foge, porque o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Né? Mas se você fizer isso e depois que a pessoa se sentir um pouco mais confiante, você vai ser mais proativo, você vai pegar o telefone, vai ligar para um profissional, vai ligar para um psicólogo, vai ligar para um psiquiatra, para poder seguir o tratamento com a pessoa e acompanhar essa pessoa. Também é importante, se você detectou esses sinais, você observar onde a pessoa está. Né? Se na casa dela tem uma arma, se na casa dela tem produto químico, né? Ou se você mora na casa, tem medicamento. Então, é importante tirar tudo isso do ambiente. Né? Exato. Né? Vai depender da gravidade, né? Mas, assim, eu acho que ficar atento a tudo isso ajuda a minimizar, porque se tiver ali na cara da pessoa, a pessoa pode ter um impulso, né? Mas se não tá, a própria pessoa pode pensar mais um pouco, né? O que vai fazer. Né? Agora, tem frases que é importante não dizer, que eu até anotei aqui, tá? Porque na hora do desespero a pessoa quer ajudar, não sabe como e acaba falando. Do tipo, não chore, deixa a pessoa chorar. Né? Isso não faz sentido, seja forte, a pessoa não está conseguindo ser forte, não é uma coisa que de repente ela vai ter que levantar, respirar, levanta a cabeça, dá a volta por cima, não funciona dessa forma. Né? O pessoal até botou o CVV 188. Ah, foi Liza, ótimo, Liza. Entendo o que você está passando. Também é outro tipo de frase que diz assim, tá, eu entendo mais, né? Então, assim, fica atenta a essas frases. Levante a cabeça, podemos conversar depois. Nunca faça isso, né? Tenta ver, vamos lá, o que você está sentindo, né? Você quer apenas chamar atenção. Isso é falta do que fazer, tudo isso é falta de fé, outra coisa importante de não falar, né? Porque não é que a pessoa, depende do credo de cada um, mas às vezes a pessoa, na depressão, falta serotonina, falta uma série de neurotransmissores importantes que ela precisa repor, e não é assim. Então é importante, né, preservar a espiritualidade de cada um, mas também não, nesse momento, não dizer que a pessoa não tem fé ou que ela não tem força de vontade, porque não é isso. Né? Então, evitar de falar. Se você estiver ali, numa atitude empática, tentando se aproximar e junto com essa pessoa, ouvir essa pessoa, né, e tentar encaminhar um profissional, você já vai estar salvando uma vida. Agora, se você chegar perto da pessoa e não conseguir ter empatia, no sentido assim, caramba, isso dói em mim também, eu não consigo, né? É algo que eu não sei lidar. Então, calma, respira, dá um suporte para essa pessoa e fala, nós vamos buscar alguém que possa lidar melhor com isso, porque eu também não sei lidar. Seja honesto, mas, sabe, não fuja dessa situação porque você não sabe lidar. Vamos buscar uma outra pessoa para poder ajudar, até encontrar alguém. Né? Porque às vezes a pessoa não tem capacidade, o familiar não consegue ajudar quem está deprimido. A mãe pode ser que não consiga ajudar o filho. Né? Então, pede ajuda a um profissional da saúde, pede ajuda a alguém da família, né? Então é importante que escutar não é tão fácil. A gente fala, se aproxima, dialoga, conversa com a pessoa, mas eu sei que em muitos casos a família, como eu dei esse exemplo da família que eu atendi semana passada, todo mundo se fechou, né, na terapia, dizendo, não, doutora, a senhora está enganada, não é assim, né? Não tem nada disso.
E aí tem realmente, precisa ser feito um trabalho para poder conscientizar todo mundo de que é uma coisa séria e precisa de tratamento. Verdade. Outra coisa que eu acho interessante também é não fazer comparações, né, Júlia? A pessoa está no sofrimento e você começa a dizer, ah, mas você tem isso, olha para fulano, olha para Beltrano, como se estivesse desvalorizando o sofrimento da pessoa, porque o outro, à vista de quem está conversando com a pessoa, está melhor ou está pior e poderia estar numa situação diferente. Não, também isso é para evitar. Naquele momento, em nenhum momento a gente deve se comparar a ninguém, porque todo mundo é único e especial. E cada um tem uma capacidade, cada um tem um ponto de força, um ponto de fraqueza. E faz parte da nossa natureza e aceitar isso é importante. Mas quando a gente se compara com o outro, a gente acaba esquecendo um pouco da nossa essência. E no normal, mas nesses casos, completamente esquecer isso de tentar comparar. Né? Olha, a pessoa está deficiente, faz isso com o pé, pinta com o pé. Não. Né? Calma, cada um tem a sua dor, cada dor tem que ser respeitada, seja uma dor porque uma jovem largou o primeiro namorado, ou seja, porque uma mulher está se separando, né? Eu não sei qual vai ser a dor dessa pessoa, pode ser uma dor maior, um trauma muito grande, mas não tem que ser comparado de jeito nenhum. Cada dor é uma dor, sobretudo os jovens, né? Que eles já estão nesse momento de isolamento com a internet, né? Não vive o mundo real, com a pandemia, esse corte com a escola, né? Porque não vai mais para a escola. Então, você imagina um jovem que estava ali socializando, começando a ter interesse pela outra pessoa, né? Pelo outro na escola, e não tem esse contato, fica tudo muito virtual. Né? Isso é uma quebra muito grande de uma rotina de vida, de um ciclo de vida normal, que deveria ter contato social. Né? Então, isso é muito forte, esse momento que a gente está vivendo, e os jovens, como eu falei, de 15 a 29 anos é a segunda causa de morte. A gente tem que ficar atento aos nossos filhos, o que está acontecendo, como é que eles estão vivendo, se eles estão, por exemplo, aqui na Itália eu aprendi muito isso, eu acho bacana. A hora do almoço, a hora da janta, seja o que for, momento de refeição, todo mundo para a mesa. Né? A família está reunida. A gente sabe que a família italiana é típica, né, de ficar na mesa e tal. Mas é importante que esses valores voltem também com a família brasileira. Né? A gente sabe que às vezes tem gente que nem mesa tem em casa, come todo mundo, né, um no quarto, no sofá. Então acho que é interessante tentar instituir momentos de família. Eu sei que às vezes a vida é pesada, tem trabalho, tem um que chega no horário no outro, mas tentar pelo menos uma vez na semana fazer esse almoço em que não tenha celular, né? Ter um encontro em família, para que você possa sentar com o seu filho e perguntar, e aí, como é que foi seu dia? E aí, o que você vai fazer final de semana? O que você está pensando para o futuro? E isso não pode se perder, e infelizmente, pelo cansaço dos pais, né, pelo estresse que está todo mundo passando, isso está se perdendo e não pode. Então, os pais, né, têm que ter um trabalho extra de sentar e ver como o seu filho está. E resgatar esses momentos, né? Resgatar, exato, dentro da sua realidade, mas pelo menos alguma coisa em família é importante que tenha, né? Então, assim, resumidamente, acho que para fazer um acompanhamento de uma pessoa com depressão ou ideação suicida, seria o tratamento médico, né? O psicológico e a rede de apoio, né? Que seria família e amigos, né, Júlia? Isso. É importante que ela vá, né, em profissionais habilitados, né? E geralmente, assim, dependendo da situação, alguns casos precisam de tratamento farmacológico junto com a terapia. É muito comum as pessoas tomarem só o remédio e deixar a terapia de lado. Não funciona, né? É um tratamento que precisa ser feito conjunto, um trabalho múltiplo profissional. Né? E também com o apoio da rede, de familiares, amigos, acho que é tudo muito importante, mas precisa ser com um profissional habilitado, né? É importante esse passo, assim, por mais difícil que seja da pessoa ir buscar um profissional, mas tem cura para depressão, tem tratamento, e se ela buscar um profissional adequado, ela vai conseguir melhorar muito. Muita gente também conseguir levar uma pessoa que está nessa situação
para um tratamento, você vai estar provavelmente salvando uma vida, né, e muitas vidas sem perceber, né? Isso aí. Júlia, muito bom conversar. Você quer acrescentar mais alguma coisa Só para sobre o concluir, eu tema? acho que o diálogo é a via mais assim concreta. Se você tem dúvida, fale sobre isso. Não tenha medo de falar com a pessoa, né? Fala, porque quem vê a vida como um peso está sufocado dentro dela, está trancado. E se você, assim, de repente aparece alguém que fala, pode falar o que você quiser, eu estou aqui para te ouvir. E se também não quiser falar hoje, amanhã você pode falar, eu vou estar aqui de novo. Porque também não é que a pessoa no primeiro momento sai falando tudo, às vezes ela não consegue falar. Então você tem que voltar com calma, perguntar de novo. Isso é a palavra de muitas pessoas que tentaram e, graças a Deus, não conseguiram se matar a fala. Eu precisava, né, que alguém me escutasse. Então a gente está muito preocupado em fazer uma série de coisas. Deixa o profissional habilitado tratar, mas num primeiro momento chega perto dessa pessoa e dialoga com ela como for possível. E se não conseguir, por tudo aquilo que a gente falou, busca um outro amigo, vamos lá, vamos chamar fulano, vamos lá, ver o que é possível. Mas não deixem de falar sobre o tema, né? Que bom que a gente está falando, acho que o mês todo muitos profissionais, né, muitas pessoas foram falando na mídia, mas tem que crescer esse movimento. Aqui na Itália eu vi pouquíssimo. Não sei nem... E não parar em setembro, né? Não parar em setembro. Mas se a gente não falava, né, vamos começar de alguma forma, né? E que isso pode realmente, isso que a gente falou, os sinais, pode salvar vidas sim. Salva sim, verdade. Eu queria aproveitar e te agradecer, foi muito bom. Eu que te agradeço, Laís. Pedir, a gente não combinou, mas talvez não seja tão difícil para você, que você compartilhasse com a gente mais ou menos esse seu trabalho aí com mulheres, que eu acho muito interessante. Isso, eu faço um grupo, né, de mulheres. E você atende aqui no Brasil também, né? Isso, online? Atendo online e quando eu estou passando... quando eu estou passando a temporada no Brasil, atendo também, né? Tem um consultório aí. E atendo na Itália, que é onde eu passo boa parte do meu tempo, mas estou sempre no Brasil também. Então, hoje a gente faz atendimento online, né? Já dá um tempo que a gente faz, mas a pandemia agora meio que aumentou, né? Tornou maior essa demanda. Mas especificamente o grupo de mulheres que eu faço é um grupo que visa a integração da mulher, no caso aqui, né, na Itália, que são mulheres que vêm de outros países e que não conseguem se adaptar, porque quando a pessoa dá um passo muito grande de mudança de vida, muitas vezes ela vem com expectativas altas, ela vem despreparada, ela vem com uma ideia romântica de casamento, ela vem com o sonho de ter uma família, um filho, e de repente esse sonho, né, vem uma crise econômica, não consegue emprego, encontra um parceiro que não é legal, que tem uma outra cultura, ou é um pouco mais ríspido, né, e tudo isso gera uma série de questões. E mesmo quando a pessoa vem e não tem esses fatores, né, que eu estou falando agora, ela chega e não consegue trabalhar naquilo que ela gostaria, ela precisa de um tempo para se adaptar, para reconhecer o diploma, ou para encontrar um trabalho, né? Então, tudo isso pode, no primeiro momento, causar um grande desequilíbrio emocional na pessoa. E aí, a gente faz, né, nesse grupo, um trabalho para poder fazer com que a pessoa se reencontre, porque a mudança de país significa que ela volta a viver como se fosse uma criança. Tem que aprender a falar, porque não sabe a língua, tem que aprender a trabalhar, às vezes não quer aparecer, até conseguir fazer, né, a busca dela realmente profissional. Então, assim, é um eterno reaprender, né, e fazer coisas, né. E online eu estou sempre disponível, né, estou também trabalhando muito com pessoas com trauma, fiz um estágio no Hospital Niguarda em Milão, né, e acabei me especializando justamente porque com a imigração, né, acaba muitas vezes sendo um grande trauma, porque tem questões que não são tão românticas como tráfico de mulheres, ainda existe, até do Brasil, infelizmente, pessoas que
como é que acontece isso para vocês entenderem, né? Uma pessoa, eu tenho um emprego na Itália muito bom, você vai mudar de vida. A pessoa acredita, às vezes tem uma vida difícil no Brasil, vem, quando ela chega, ela cai na rede de prostituição, não pode sair, fica presa por um tempo. Então isso existe, não é conto da lorotinha, não é coisa de antigamente. Ainda tem. Rede social propicia muito encontros com homens especiais. As pessoas são pessoas, né? Tem coisas boas, coisas ruins. Então, para conhecer um homem, mudar de país, você precisa ir com calma, precisa, né, entrar em contato, ver se tem família, todos aqueles cuidados vocês sabem de rede social, né, para não entrar numa situação desfavorável. E a mulher, ela é sempre mais fragilizada, porque ela fica, né, em situações assim vulneráveis quando tem um filho, né? Então, em relação ao homem, então, sobretudo, assim, o homem também passa por tudo isso, obviamente, né? Mas estou frisando mais as mulheres pelo canal Ser Mulher Viva. Então, as mulheres também precisam ficar atentas, né? Quando elas vão mudar de vida, fazer alguma coisa muito grande, para onde elas estão indo, se tem alguém conhecido, né? Não pode sumir no nada, né? Ter amor pela própria vida, né? Porque a gente tem que ir superando as adversidades e contar com a rede de apoio de mulheres. Por isso que eu criei o grupo. Acho que em cada país, né, não só eu, mas em cada país, eu vejo Estados Unidos, outros países têm grupos de mulheres, justamente para poder essa força, né, da gente se ajudar mesmo e uma levantar a outra para poder continuar evoluindo e melhorando, né, Laís? Então, mais ou menos esse é o meu histórico, assim, profissional. Mas se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser, aí eu fico à disposição também, né? Pode me achar na rede social, Júlia Guilhota, ou perguntar a Laís, alguma coisa, ela pode dar o meu endereço de e-mail, estou à disposição. Se alguém quiser alguma informação a mais. Acho que não tem mais perguntas, não. Mas queria agradecer mais uma vez você, viu? Foi muito bom. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Estou sempre aqui. Obrigada. E como eu falei no início, você é uma inspiração para mim. E eu creio que agora que outras pessoas estão te conhecendo, para outras pessoas também. Tá bom? Muito obrigada, de coração também, Laís. Muito obrigada pela oportunidade. Tá? Quero agradecer todo mundo também que esteve aqui com a gente, né? E as pessoas que vão assistir depois também, e que vocês possam aproveitar e se sensibilizar, né? Pelas pessoas que estão sofrem com depressão ou com outro transtorno, e que às vezes esse sofrimento vai agravando e chega uma ideação suicida. Então, que a gente possa ter esse olhar sensível para estender a mão, para ouvir essas pessoas sem julgamento e com empatia. Tá bom? Isso aí. Obrigada. Um beijo a todos. Um beijo. Tchau. Tchau.